Glória a Deus. Sou grato também, Deus, pela vida da irmã Wanda, né? Irmã Wanda, conheci ela através das minhas lives que eu faço pela internet, né? Ali no nosso Facebook, no YouTube. A gente está ali também anunciando a palavra do Senhor. A irmã Wanda já faz um bom tempo, né, irmã Wanda, que nos acompanha. Sou grato a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. E que Deus venha falar poderosamente aos nossos corações. Em João 10, versículo 9 e 10, depois eu quero ler só João 14, versículo 6, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. João 14, versículo de número 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, nesta noite, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos ver que o profeta Isaías, ele começou com a profecia no capítulo 9, versículo 6. Ele diz que uma virgem daria um filho, e a Bíblia diz que ele viria ao mundo. E em seguida ele vai dizer que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E olha só para nossas vidas. E ele, meus amados irmãos, essa profecia, Isaías profetizou, Jeremias profetizou, nos Salmos fala sobre ele. E nós podemos ver que a Bíblia vai nos relatar, vai nos mostrar, que a Bíblia vai nos mostrar lá em Mateus, que Maria, ela vai dar luz, e quando ela dá luz àquele menino, no lugar de nascer em lugares mais ricos, lugares mais confortáveis, não, ele vai nascer em uma manjedoura. Mas eu aprendo grandes lições aqui, porque o dono do mundo nasce em uma manjedoura. Para quê, meus amados irmãos? Para nos mostrar humildade, para nos mostrar que ele é simples, para nos mostrar que ele veio para todos aqueles que se importam com a sua vida, para ser salvo aqui nesta terra, para a glória de Deus. E nós podemos ver que aquele menino, ele nasce e ele vai crescendo. Lucas vai registrar que ele crescia com graça, com sabedoria no meio do povo, e Deus ia dando um crescimento, Deus ia honrando a Jesus aqui nesta terra. E nós podemos ver que aquele menino, ele cresce, e quando ele cresce, a Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que ele vai entrando em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele entra, ali havia um povo que estava sentado na região em sombra da morte, mas a Bíblia diz que a luz raiou, e a luz nesta noite é Jesus, e ela está raiando neste lugar para a glória de Deus. Aonde as trevas tentou esconder esta luz, mas ela brilha e raia para a glória de Deus. Havia um povo que estava sentado em treva, na sombra da morte, a luz raiou, e esta luz está aqui nesta noite. E no versículo 17, pastor Anjo, ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus está sendo anunciado nesta noite, e Jesus convida todos aqueles que desejam o reino dos céus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, para a glória de Deus. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E nós podemos aprender que ele é, na Bíblia nos ensina que ele é o caminho, que ele é a porta. Jesus, ele começa a pregar e começa a anunciar a palavra. E quando chega, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, ele há algo maravilhoso que ele diz assim: se alguém me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o versículo 33 traz um alerta para nossas vidas, e ele diz: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele nos coloca no meio desses dois versículos, 32 e 33. Um é para a salvação, vida eterna, quando confessamos o seu nome, mas também quando nós o negamos, rejeitamos, ele diz também que nos negará diante do Pai que está nos céus. A decisão é particular de cada um nesta noite. A única missão que nós temos aqui, e estamos aqui, é anunciar que Jesus, ele veio para salvar, libertar, transformar, restaurar e levar o homem para ir morar no céu, para a glória de Deus. E ele também continua pregando e dizendo, em João 10, versículo 9, ele diz que ele é a porta. Ele é a única porta que dá acesso ao Pai. E ele continua dizendo no versículo
Meus amados irmãos, de número 9, que ele é a porta e quem entrar por ela, salvar-se-á. Mas em João 14, onde nós lemos versículo 6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Mas quando a gente vai ler em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus vai dizer que existe uma porta e que existe um caminho que leva para a perdição. Mas também ele fala da porta que leva para a vida eterna, e o caminho também. Ele diz que lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele vai dizer que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E o que entristece o meu coração é que ele diz que muitos entrariam por esta porta e por este caminho, que o levaria para a perdição, para uma vida sem Deus, para uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida de transgressão aos seus mandamentos. Mas o versículo de número 14 me traz uma alegria profunda, que ele diz: entrai pela porta estreita, entrai pelo caminho que é apertado, que leva até a vida para a glória de Deus. E ele convida quem quiser entrar por esta porta e esse caminho nesta noite, vai encontrar vida para a glória de Deus. Aleluia! E preste bem atenção que o nosso único intuito aqui nesta noite é anunciar o caminho da salvação. Porque sem a salvação podemos ter toda a riqueza desta terra. Se nós não tivermos Deus, não seremos nada. E aqui eu vou mostrar para os irmãos, eu gosto sempre dessa ilustração de um homem que era rico, tinha muitas posses, muitos bens, e de um homem que era cego e que era mendigo. E eu costumo sempre dizer que, pastor Daí, que a salvação não depende do que nós temos, ela só depende de Jesus. Não é pelo dinheiro, nem pela pobreza, mas é pela graça de Deus. Não é por aquilo que nós podemos oferecer para Ele, porque a Bíblia diz que nós somos pobres, miseráveis, pecadores, que Ele olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Mas em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E Ele vai dizer: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E ele vai continuar dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas vidas estavam voltadas para o pecado, para uma vida de engano, de mentira, de idolatria, de feitiçaria, para uma vida, meus amados irmãos, que verdadeiramente só interessa o seu ego, o seu coração, para uma vida de briga, de intriga, de contenda, de malícia. Mas eu vim para te dizer nesta noite: quem quiser Jesus, Ele limpa o coração e faz uma transformação na vida daquele que quer Ele nesta noite, para a glória de Deus. E nós podemos ver e compreender que esse Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas aqueles que ouvem a sua palavra e o aceitam, vêm para a luz, para que as suas obras sejam confirmadas nele e o nome do Senhor seja glorificado sobre a vossa vida. E aqui eu quero trazer essa pequena ilustração para nós estarmos concluindo. Aquele homem que era cego e mendigo, ele estava sentado na beira do caminho. Naquele dia Jesus vinha caminhando, vinha uma multidão, e vinha também os discípulos de Jesus junto com ele, caminhando naquele caminho de Jericó. E ali aquele homem ouviu falar que era Jesus de Nazaré, que ia passando pelo caminho. Olha só, meus amados irmãos, que me chama muita atenção. Um homem que era pobre e mendigo, ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Só que quando as pessoas falavam é Jesus de Nazaré, só que ele viu o Messias, ele viu aquele que veio para salvar, para libertar, para transformar, para restaurar. O que a Bíblia diz que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem começou a clamar, dizer no meio daquele povo, no meio daquela multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não conheço hoje a tua vida, eu não sei o que você tem vivido ao passado, mas hoje eu também posso te dizer: você pode clamar hoje por Jesus. Você pode pedir hoje misericórdia. Sabe o que é interessante?
que Jesus ia no meio daquela multidão, pastor Daí, pastor Anjo, Diácono Raimundão. Jesus ia no meio daquela multidão, mas sabe o que é que me chama a atenção? Que Jesus ouviu a voz de um homem que era cego e mendigo. Quantas vozes não estavam ali sendo ecoadas naquele momento? Quantas vozes não estavam sendo pronunciadas naquele momento? Havia os discípulos, havia a multidão, mas Jesus reconheceu a voz de um homem que era cego e mendigo. E eu quero dizer nesta noite, a sua voz é inconfundível para Deus nesta noite. Muitas vezes as pessoas não podem nem reconhecer a nossa voz. Talvez você já falou com alguém de longe, aí fulano ficou pensando, será que é fulano? Será que é Beltrano? Rapaz, será que não é fulano de tal? Mas quando nós falamos, ele reconhece a nossa voz. Sabe o que me chama muita atenção? É porque ele sabe quem nós somos nesta noite. Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece os nossos pecados. Ele sabe aqui como cada um que está aqui nesta noite, desde a criança ao mais velho. Ele conhece tudo nesta noite, o nosso Senhor Jesus. E quando aquele homem clamou, Jesus, meus amados irmãos, parou naquele momento e mandou que eu o chamasse. Eles disseram para aquele homem, tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. A primeira coisa que aquele homem ouviu quando Jesus mandou chamar foi, tem de bom ânimo. E eu vim aqui hoje com essa palavra também de esperança ao seu coração. Tem de bom ânimo, você que está nos ouvindo, porque ele também manda te chamar nessa noite. Tem de bom ânimo. E olha só que eu acho interessante a humildade de Jesus, que Jesus poderia ter dito, abre aí multidão, porque eu mesmo vou até aquele homem. Mas não, Jesus mandou que eu o chamasse. Assim como Jesus usou pessoa para chamar aquele homem, Jesus também nos usa nesta noite para mandar te chamar para a sua graça, para a sua presença. E olha só para a minha vida e a sua vida nesta noite. E aquele homem ouviu palavras, tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Aqui eu quero dizer algo para todos que estão me ouvindo, nos ouvindo, onde a minha voz está ecoando neste momento. Tem coisa que só você vai fazer por você mesmo. Tem coisa que Deus manda te chamar. Agora é você que tem que decidir se você quer ou não a salvação. Não é por força nem por violência. O Espírito Santo convence o homem, ele decide ir até a presença de Deus. E olha só que aquele homem, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ali aquele homem disse, Senhor, eu quero ver. E quando aquele homem disse, quero ver, meus amados irmãos, a Bíblia nos fala e Jesus disse, veja, a tua fé te salvou, pode ir. Você agora já foi curado, a tua fé já alcançou o teu milagre, agora você pode ir. E eu quero dizer nessa noite, se você está aqui só pelo milagre, ele também tem um milagre para a sua vida. E uma coisa que eu costumo sempre dizer, melhor do que o milagre é a salvação da alma. Melhor do que o milagre, meus amados irmãos, é ter intimidade e comunhão com o nosso Senhor. Então olha só para a minha vida e a sua vida. Ali naquele momento, Jesus, ele manda aquele homem ir e diz assim, já alcançou o teu milagre, agora você pode ir. Só que aquele homem não foi. Aquele homem permaneceu no caminho. Ele é o caminho. Aquele homem, ele permaneceu no caminho e ele não queria só o milagre, ele quis o milagre e quis também a salvação para a sua alma. Eita. E podemos ver outro homem chamado Zaqueu, que ele era rico, era chefe dos publicanos, era conhecido no meio da sua pátria como traidor, como um homem que roubava, como um homem ladrão. Sabe o que é que me chama a atenção? Que muitas vezes as pessoas podem olhar para nós, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas quando Jesus olha para nós, Jesus vê em nós a transformação através do seu poder e da sua glória. Muitas vezes a pessoa olha para nós, pode até achar que um bandido não pode ser mudado, quem está na droga não pode ser mudado, quem está na bebedeira não pode ser mudado. Mas quando Jesus olha para nós, ele vê transformação, ele vê uma nova criatura para a glória de Deus. A não ser que nós não queramos ser transformados por ele. Se nós quiser, tem um ditado que diz assim, o pau que nasce torto nunca se endireita. Não é assim que nós ouvimos ou não? É assim ou não é? Mas eu conheço um que é o carpinteiro, que ele pega um que é torto e endireita. Até assim, como o diácono está colocando aqui, Jesus transforma em vida para a glória de Deus.
Assim o homem deseja e quer, ele transforma, ele pega aquilo que não presta mais e faz ser uma nova criatura.